Você embarca em um pequeno avião. Legal! Você é o único passageiro a bordo. Em poucas horas, estará tomando sol na praia e bebericando alguma coisa gelada e gostosa. Mas antes disso acontecer, você terá que enfrentar um teste épico para ver se tem as habilidades de sobrevivência necessárias para se virar no meio selvagem. Conte suas respostas certas e veja o que isso tudo significa no fim do vídeo. Você aperta o cinto de segurança e adormece pouco antes da decolagem. De repente, vem a turbulência. Você acorda de um sonho no qual você era um polvo em um terremoto. O avião sacode, derrubando as bagagens que estão acima da sua cabeça. A situação é séria. Você pega sua máscara de oxigênio e vê um flash de luz lá fora. Um segundo depois, vê outro flash. Mas dessa vez, o problema é no motor do avião. Ele está em chamas. O avião está caindo. O barulho de metal quebrando, gritos e depois, escuridão. Você desmaia. Após alguns segundos, você abre os olhos e vê que está caindo do céu. Ok, hora de agir. Você solta o cinto e sai do assento para parar de girar. Os primeiros raios de sol surgem sobre o horizonte e lá embaixo dá para ver uma floresta densa, um campo verde e um lago pequeno. Se esticar o corpo, você pode mudar a direção como se estivesse manobrando. Mas e aí? Onde você vai aterrissar ou bater? 3 segundos para decidir. A melhor opção é a floresta. Uma queda na água a partir dessa altura machucaria como se fosse no chão. Mas os galhos das árvores podem amortecer a queda. Assim, você mergulha na floresta e perde a consciência. Primeiro dia. Você acorda. Seu corpo inteiro dói. Felizmente, você não está ferido e consegue até andar. Aqueles galhos salvaram a sua vida. Sim, isso é um conto de fadas. E agora, para onde você vai? Você não tem mapa, nem bússola, mas ouve o barulho de um rio. É preciso escolher uma direção. Aqui estão suas opções. Caminhar em linha reta. Encontrar um musgo em alguma árvore e caminhar em direção ao lugar onde ele está crescendo. Ou encontrar o tal rio e caminhar à beira dele. 10 segundos para escolher. Não ande em linha reta se não quiser se perder ou acabar andando em círculos por aí. Se orientar pelo musgo, não mesmo, eu inventei essa para te confundir. Você deve caminhar à beira do rio. Ele o levará a um lago onde pode haver algum morador, alguma estrada ou pelo menos alguma placa. Segundo dia. Você chega ao lago, mas não há sinal de civilização. E agora? Talvez voltar para o rio? No caminho, você desmaia de novo. Você acorda e sente frio, então toma um pouco da água do rio e tenta fazer uma fogueira. Você coleta galhos secos, mato, casca de bétula e musgo. Ah, que sorte! Tem um isqueiro a gás e um pedaço de papel dentro do seu bolso. Qual é a melhor forma de acender uma fogueira? Empilhar os galhos e despejar um pouco de gasolina sobre eles? Colocar pedaços de papel nos galhos e colocar fogo neles? Ou formar um triângulo com os galhos, colocar a casca de bétula embaixo e acender? São 7 segundos para se decidir e está ficando bastante frio. Não despeje sua preciosa gasolina sobre os galhos. Eles vão queimar rápido demais e a fumaça lhe fará mal. O papel também queima muito rápido e a madeira não pegará fogo. O triângulo de madeira vai permitir que o ar passe, e esse é o segredo. Fogo e ar são a combinação perfeita. Terceiro dia. Você finalmente se aquece, toma um pouco de água e continua a caminhar à beira do rio. Você não come nada há 3 dias. Não dá mais. Você não sabe pescar, então entra na floresta em busca de comida. Há algumas opções. Frutinhas, elas parecem deliciosas e bastante suculentas. Formigas ou cogumelos. 7 segundos. Escolha com sabedoria. As formigas são a opção mais gostosa e segura aqui. É perigoso comer frutinhas ou cogumelos sem saber de que tipo são, pois podem ser venenosos. Agora, como fazer essas formigas marcharem rumo ao seu estômago é outra história. Ei, não posso dar todas as respostas. Quarto dia. Tem um urso grandalhão bloqueando a sua passagem. Você grita para espantá-lo, mas ele apenas olha para você. Ele não parece muito simpático e está vindo em sua direção. O que você deve fazer? Correr o mais rápido possível, pois por serem grandalhões, os ursos são desajeitados. Subir na árvore mais próxima e ficar sentado lá até a fera ir embora. Ou se deitar em posição fetal e ficar totalmente imóvel.
Você tem 5 segundos para fazer uma escolha, e é melhor que seja certa. Os ursos são velozes e conseguem subir em árvores como se fossem esquilos gigantes. A decisão certa é fingir estar dormindo. Assim, o urso verá que você não é uma ameaça e certamente o deixará em paz. 5º dia. Uma chuva pesada começa a cair. Você precisa se esconder sob uma árvore, construir um abrigo e fazer mais uma fogueira. Sob qual dessas árvores é o seu melhor abrigo? Você tem 7 segundos antes de ficar todo ensopado. A árvore da esquerda está podre e pode cair a qualquer momento. Tem uma cobra rastejando na árvore da direita, e mesmo se não for venenosa, não vale a pena arriscar. A árvore do meio parece perfeita. 6º dia. Seu estômago começa a roncar. Aquelas formigas não enchem a barriga de ninguém. Você resolve tentar pegar um peixe, custe o que custar. Aham! Dá pra usar um pedaço da roupa como anzol. Mas onde você vai arranjar uma corda pra esse anzol improvisado? Você tem 10 segundos pra pensar. A resposta é nos seus cadarços. Eles ficarão com um bom tamanho se forem amarrados um no outro. Após um longo dia de pesca, você finalmente pega um peixe. Ahá, sushi! 7º dia. Sua jornada à beira do rio continua. Pouco à frente, você vê que o rio se divide em 2 riachos menores. Hora da decisão, esquerda ou direita? Sua vida pode estar em jogo. Você tem 7 segundos para decidir seu destino. Com certeza o riacho da direita. Há pegadas de lobos perto do outro riacho. Já imaginou? Uma matilha de lobos famintos e selvagens? Não, obrigada. 8º dia. Não acredito! Você está salvo. Ao longe, avista o telhado de um casarão. Você corre até lá. E... que decepção! A casa está totalmente abandonada e quase caindo aos pedaços. Mesmo assim, você resolve entrar. No corredor tem 3 portas. Há uma placa com cobras e aranhas na primeira porta. A segunda também tem uma placa de um poço com lanças no fundo. E a terceira porta tem uma placa com raios desenhados nela. Qual das portas você deve escolher? Vou lhe dar 10 segundos para pensar neste dilema. Abra a terceira porta. A casa está abandonada, então a energia deve estar cortada há anos. Você decide passar a noite lá, descansar e continuar sua jornada pela manhã, embora esse lugar seja de arrepiar. 9º dia. Hora de cair na estrada de novo. Dentro da casa, você encontra um pedaço de espelho quebrado e o pega por precaução. Você passa horas caminhando, mas o rio parece não dar em lugar algum. Aí, você ouve o som mais mágico de todos. Ao olhar para cima, um helicóptero. Você precisa que eles o vejam, mas não dá tempo de acender uma fogueira. O que você pode fazer? O helicóptero vai sair dali dentro de 5 segundos. Rápido! Pegue aquele pedaço de espelho. Dá para refletir a luz do sol com ele e tentar direcioná-la para chamar a atenção do helicóptero. Isso! Você foi visto! Mas não pode ser salvo. Não! Nuvens de tempestade surgiram do nada e forçaram o helicóptero a ir embora. Sua melhor opção agora é ficar exatamente onde está para que o helicóptero possa buscá-lo no dia seguinte. 10º dia. Você acorda de bom humor. A equipe de resgate deve chegar a qualquer momento. Você tira seus calçados e lava os pés dentro do rio. Em seguida, ouve outro barulho, mas não tão mágico. É um rosnado. 2 lobos estão olhando para você. Em pânico, você começa a correr. Os lobos começam uma perseguição e estão quase se aproximando. Há 3 caminhos à sua frente. A primeira estrada está coberta por carvão quente. A segunda está cheia de lixo e pregos enferrujados. E a terceira tem vidro quebrado por toda parte. E aí, qual estrada você vai pegar? Decida em 2 segundos, pois os lobos já estão chegando. Sua melhor aposta são os carvões quentes. Você está correndo, então não terá muito tempo para sentir dor. Você certamente sentirá algum desconforto, mas seus pés ficarão bem. Os lobos não se atrevem a correr sobre essa superfície quente, mas ficam à espreita.
Que beleza, hein? Agora a equipe de resgate não saberá onde te encontrar. Mas peraí, como essas 3 estradas surgiram na floresta assim do nada? Foram pessoas que as fizeram, então você está no caminho certo. Tem civilização por perto. Sim, comida, água, Wi-Fi. 11º dia. O helicóptero surge no céu de novo. Você saca o pedaço de espelho do bolso e faz um sinal de socorro. O helicóptero começa a descer, mas não consegue pousar do seu lado do rio, pois a floresta é densa demais. O resgate está esperando por você do outro lado. Rápido! Há 3 toras de madeira dentro da água. Sobre qual delas é seguro andar? Você tem 10 segundos para pensar. Cuidado! A primeira tora parece ser velha e o rio pode levá-la embora a qualquer momento. A terceira tora é um crocodilo. Você precisa atravessar o rio andando sobre a segunda tora de madeira. Você está salvo! Próxima parada, uma brisa fresca do mar. Mas o que você ainda não sabe é que passará por mais um teste em sua vida. Você é arrastado para o meio do mar após dormir dentro de um pequeno bote que alugou. Mas isso é outra história. Agora vamos ver o seu resultado nesse teste de sobrevivência. 0 a 4 pontos. É melhor não acampar sem um guia experiente, mas não fique chateado, sobreviver na selva não é para qualquer um. 5 a 9 pontos. Nada mal, se algum dia se perder em uma floresta, não entre em pânico, mas as coisas podem ficar mais complicadas se precisar ficar lá por mais de alguns dias. 10 a 12 pontos. A vida selvagem é sua segunda casa. Se as coisas na cidade ficarem bastante ruins, você consegue passar um bom tempo no meio do mato. Ei, só não repita aquela parte sobre cair de um avião sem um paraquedas, tá? É o primeiro dia da Emma em seu novo emprego. Ela se mudou para São Francisco para começar a trabalhar em uma nova empresa de tecnologia e tudo é novo ali. Assim que chegou, um estagiário a levou ao escritório do chefe para uma reunião. Dê uma olhada na imagem. Você consegue dizer quem é o chefe da Emma? Eu sei que ele parece bem jovem, mas é o cara da esquerda. O blazer do cara está na cadeira do chefe. Ele perguntou para a Emma por que um homem invisível recusou uma oferta de emprego em sua empresa. Qual seria a resposta? Porque ele simplesmente não conseguia se ver fazendo isso. No segundo dia de trabalho da Emma, seu chefe lhe enviou uma mensagem dizendo para procurar uma mulher chamada Ellen. Como ele estava muito ocupado, a Ellen deveria dar para a Emma os detalhes de sua próxima tarefa. O problema é que a garota não fazia ideia de quem era a Ellen. Dê uma olhada no escritório. Você pode ajudar a nova funcionária? Olhe para aquela mulher ali. Ela tem um colar com a inicial H. Além disso, seu crachá diz Ellen. É seguro dizer que é essa. A Emma tem trabalhado muito para colocar tudo em dia e por isso quase esqueceu de almoçar. Quando foi até a cafeteria, não havia muitas opções. Dê uma olhada na imagem. Qual é a opção mais segura? Vejamos, o hambúrguer parece bom, mas tem uma mancha de batom no pão, então é um não. A torta de maçã está fumegante, mas parece que foi colocada no micro-ondas dezenas de vezes e está prestes a estragar. A escolha mais segura é provavelmente a pizza congelada, que foi descongelada na hora. Ei, pelo menos assim a garota não terá uma intoxicação alimentar. No final da primeira semana, a Emma estava ajudando o chefe com um projeto importante. Era tarde da noite e de repente as luzes se apagaram. A energia foi cortada de todo o prédio por alguns minutos até que voltou. O chefe imediatamente pensou nos documentos confidenciais que mantinha em um cofre elétrico no porão. A Emma o acompanhou para verificar o cofre, mas quando chegaram lá, viram que estava vazio. Alguém havia causado a falta de energia e roubado os documentos. Assim que a polícia chegou, começou a conduzir uma investigação. O Leandro, o cara de TI, disse que ficou preso em seu escritório quando faltou energia porque não conseguia abrir a porta elétrica. A Ellen, supervisora do andar, falou que tinha aproveitado a oportunidade para tirar um cochilo, já que não podia ir para casa.
O Breno, um dos novos consultores, falou que tinha ido à cozinha para fazer um chá e esperar até que a energia voltasse. Você consegue identificar quem está mentindo? O Breno é um mentiroso. Ele não podia fazer chá sem eletricidade, pois não havia fogão na cozinha e a chaleira não funcionaria. Em uma manhã chuvosa, a Emma apertou o botão soneca do celular muitas vezes e saiu de casa bem atrasada para o trabalho. Ela precisava encontrar um caminho mais rápido para o escritório, então colocou o endereço no Google Maps e este lhe mostrou 3 opções. Cada caminho tinha um obstáculo diferente que levaria algum tempo para ser transposto. Por exemplo, contornar uma árvore leva 3 segundos, mas passar por um arbusto consome 2 segundos. E se ela cruzar uma placa de pare, terá de parar por 1 segundo. Dê uma olhada na imagem. Você pode ajudar a Emma a escolher a rota mais rápida. O caminho mais rápido é o da direita, é o que tem menos obstáculos. É hora do almoço e a Emma vai até a geladeira para pegar o burrito que levou de casa. Mas quando se dá conta, vê que sua comida está faltando. Alguém provavelmente comeu seu lanche. Ela decide fazer uma investigação rápida para ver quem roubou seu almoço. O chefe pediu uma comida cara para a viagem em um novo restaurante da cidade. O João, um colega, é altamente alérgico a glúten, então também comeu algo que levou de casa. A Ellen, a supervisora, comeu um delicioso prato de salada da cafeteria. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar quem roubou o almoço da Emma? Foi o João. As mãos dele estão totalmente inchadas. Ele provavelmente comeu o burrito, mesmo sendo alérgico a glúten. Caramba! Desde que se mudou para São Francisco, a Emma mora com 2 outras garotas em um apartamento minúsculo. Ela tem a sensação de que uma das meninas não gosta dela de verdade. Um dia, quando chegou em casa do trabalho, havia 3 maçãs em sua mesa e um pequeno bilhete que dizia que aquilo era um presente de inauguração da casa, mas não dizia de quem. Dê uma olhada na imagem. Algumas dessas maçãs é segura para comer? A que tem a minhoquinha dentro é a mais segura. Vai saber, talvez as outras estejam envenenadas ou sejam piores. O chefe da Emma pediu que ela buscasse o carro dele na oficina e o levasse até o escritório. A garota queria impressioná-lo, então aceitou. Para isso, pegou o veículo e o dirigiu pelas colinas íngremes de São Francisco até chegar ao prédio do escritório. Ali, viu que a recepção estava pegando fogo. Bem ao lado das portas duplas de vidro, havia um hidrante que ela poderia usar para combater o incêndio. Qual porta a Emma deveria abrir primeiro? A do carro. Duh. Hoje, a tarefa da garota no trabalho era ajudar a Ellen, sua supervisora, a contratar um novo gerente de mídias sociais. Juntas, elas analisaram 3 currículos diferentes. O primeiro era de uma mulher chamada Angela. Ela tem 23 anos e não é muito experiente, mas está ansiosa para aprender. O Thomas tem 28 anos e 7 de experiência profissional. Ele diz que está trabalhando para o Google desde a fundação da empresa. E tem ainda a Bianca, que tem 20 anos e vem criando stories virais no TikTok há mais de 2 anos. Quem eles deveriam contratar? Provavelmente deveriam contratar a Angela. O Thomas mentiu em seu currículo porque o Google foi fundado em 1998. E Bianca não pode ser especialista em criar stories no TikTok, já que o aplicativo não tem essa opção para começar. A Ellen pediu que a Emma fizesse uma tarefa importante. Sua única exigência era que a garota fosse rápida. O problema é que ela precisava atravessar a cidade para chegar ao lugar que a chefe falou. Então decidiu atravessar o grande parque que conectava tudo. Só que em algum ponto se perdeu e se viu na interseção de 3 caminhos. Na entrada do primeiro havia um lago enorme. No segundo, uma pilha de lixo muito tóxico. E bloqueando a entrada do último, havia um urso de aparência faminta. Qual caminho a Emma deve escolher?
ela deveria ir pelo primeiro. Claro, vai se molhar um pouco, mas pelo menos não será comida por um urso. Na entrada do novo apartamento da Emma, alguém instalou uma máquina codificada para abrir a porta, mas não deu nenhuma dica. Os botões têm o formato de animais. Há uma borboleta, um tigre, um urso e um golfinho. Você tem alguma ideia de qual botão a garota deve apertar? O urso. Olhe para dentro do edifício, através das portas de vidro. O emblema é um urso. Jota sai para acampar e se perde na mata. Após um bom tempo, ele sente fome. Jota continua andando à procura de comida e encontra essas 3 opções, mas só uma delas é segura. Ajude-o a fazer a escolha certa. Todas as pegadas estão levando a esse arbusto cheio de frutinhas, mas nenhum animal conseguiu voltar de lá. Então as frutinhas provavelmente são venenosas. Tem um escorpião perambulando ao redor dessas deliciosas bananas. Então é melhor o Jota escolher a macieira mesmo. Tim está arrumando sua mochila para acampar nas montanhas. Quais objetos são desnecessários para a viagem dele? É pouco provável que ele precise de um secador de cabelo. Tim já está levando uma lanterna e certamente não terá acesso à eletricidade. Então ele também não precisa dessa luminária. E por fim, ele não deve levar esses talheres pesados para lá. Um sapo está no fundo de uma cisterna. A cisterna tem 9,14 metros de profundidade. O sapo sobe 1,52 m todos os dias, mas escorrega 1,22 m toda noite. Depois de quantos dias o sapo sairá de lá? 26 dias. O sapo sobe apenas 30 centímetros a cada 24 horas. Então, em 25 dias, ele estará a uma altura de 7 metros e 62 centímetros. E só no 26º dia, ele conseguirá subir o 1,52 m restante para sair da cisterna. Beto acorda dentro de uma caverna assustadora e encontra 4 túneis que supostamente o tirariam dali. Ele só tem uma chance de escapar. Há um tigre faminto dentro do primeiro túnel. O segundo túnel está cheio de poeira e teias de aranha. Tem um tanque cheio de água com tubarões dentro no terceiro túnel. E o quarto túnel está repleto de cobras peçonhentas. Qual túnel é menos perigoso? Beto deve escolher o segundo túnel. Não há aranhas na imagem, só teias. Andar em meio a elas pode ser desagradável, mas pelo menos ele sairá de lá vivo. 3 turistas vão acampar e se metem em uma enrascada. Que novidade, né? Adivinhem quem tem mais chances de sobreviver. A terceira pessoa, apesar de ratos serem nojentos, não são letais. O barco da Diana naufragou e ela foi parar em uma ilha tropical. Os moradores de lá falam um idioma desconhecido, então Diana não conseguiu entender uma só palavra. Mesmo assim, ela conseguiu encontrar a esposa desse cara rapidinho. E aí, qual delas é a esposa? A terceira mulher. Eles têm tatuagens parecidas. Wanda estava andando na mata quando caiu em uma armadilha de duendes do mal. Ela tentou fazer um trato com o rei deles. Se eu escrever sua idade exata em um pedaço de papel, você me soltará. O rei topou e deu a Wanda um pedaço de papel e uma caneta. No minuto seguinte, ele a libertou. Como ela conseguiu essa proeza? A Wanda fez o que prometeu literalmente. Ela escreveu as palavras "sua idade exata" no papel. Garota esperta. Geraldo está caminhando sozinho em uma cidade mal assombrada. Ele encontra um bom lugar para gravar um TikTok, mas infelizmente o rapaz cai em um porão. Geraldo olha ao redor e encontra 4 portas de saída. Há um dragão faminto atrás da primeira porta.
A segunda passagem está em chamas. Tem um deserto cheio de piranhas famintas atrás da terceira porta. E há cobras peçonhentas à espera dele atrás da quarta porta. Por qual caminho ele deve passar? Pela terceira. Piranhas vivem dentro d'água, então elas não conseguiriam sobreviver em um deserto. O Geraldo pode passar tranquilo por elas, não há perigo algum. Jéssica se perdeu em um deserto e ela tinha apenas uma garrafa pequena de água. Ela não tem ideia de onde fica a fonte de água mais próxima. O que você sugere? Correr o mais rápido possível para encontrar mais água, despejar toda a água que ela tem sobre sua cabeça para não morrer de insolação, encontrar um lugar com sombra para descansar, ficar onde está e gritar por socorro o mais alto que puder. A terceira opção é a melhor. Quando a noite chegar e ficar mais fresco, ela pode caminhar para procurar ajuda. Nilda está embarcando em um jatinho particular. A tripulação a cumprimenta e ela vê um impostor entre eles imediatamente. Você também está vendo? O piloto está usando o crachá de outra pessoa. Há um rosto e um nome feminino nele. Ele certamente roubou essa identificação de alguém. Tiago acorda de manhã e descobre que sua sombra sumiu. Ele vai ao encontro de uma feiticeira que mora ali perto. Ela oferece 6 opções para ele escolher. Mas só uma dessas sombras pertence ao rapaz. Ajude o Tiago a encontrar a sombra certa. A primeira sombra se encaixa perfeitamente no perfil dele. Nina e Sara adoram nadar. Mas uma delas está cometendo um grande erro. Adivinhe quem? A Nina. A placa diz que a água deste rio contém dejetos tóxicos. Enquanto isso, a Sara está surfando grandes ondas. Cadu e Beth vão para um vilarejo afastado para curtir um fim de semana romântico. Eles veem uma pequena fazenda no caminho e compram algumas romãs. Os dois fazem um piquenique e apreciam as frutas. Cada um come meia romã. 10 minutos depois, o Cadu passa mal. Beth o leva para um hospital. Os médicos fazem exames e chegam a uma conclusão. A romã estava envenenada. Cadu e Beth comeram a mesma fruta e beberam as mesmas bebidas o dia inteiro. Como a Beth não passou mal? O veneno estava nas sementes brancas. Cadu as engoliu inteiras, enquanto Beth só comeu a parte vermelha. Débora está correndo em um parque. De repente, ela dá de cara com um urso pardo bastante bravo. Ele está ficando cada vez mais próximo, mas Débora consegue sobreviver. O que ela fez? Começou a correr o mais rápido que podia? Caiu no chão e fingiu estar desmaiada? Ou ficou quietinha sem se mexer? E aí, o que me diz? Geralmente, ursos pardos costumam atacar pessoas só quando se assustam ou se sentem ameaçados. Débora se jogou no chão e o urso concluiu que ela não era perigosa. Pedro está fazendo trilha no meio do nada. De repente, ele avista um tigre da montanha ao longe. Ele tenta não se apavorar e começa a procurar algum lugar para se esconder. Há 3 opções possíveis, mas só uma delas é menos perigosa. Ajude o rapaz a fazer a escolha certa. Se o Pedro subir nesta árvore, o tigre poderá pegá-lo facilmente. Em geral, tigres gostam de nadar. É por isso que não é seguro Pedro escapar de barco. Mas se ele se esconder dentro dessa caverna e bloquear a entrada com uma pedra, poderá chamar uma equipe de resgate e esperar a ajuda deles. Alice é 45 anos mais velha do que seu filho mais velho, o Tom. As duas idades contêm números primos. E a idade da Alice é o inverso da idade do Tom. Adivinhe as idades deles.
Os únicos números primos de um dígito são 2, 3, 5 e 7. Aqui está uma lista das possíveis combinações de idade: 32 e 23, 52 e 25, 73 e 37, 53 e 35, 75 e 57, 72 e 27. Mas só a última combinação cumpre o primeiro requisito. A diferença de idade deve ser de 45 anos. Então, Alice tem 72 e seu filho tem 27. Poliana é uma arqueologista. Ela está escavando uma cidade antiga. De repente, encontra um lindo vaso antigo. Mas está faltando um pedaço nele. Poliana também encontra esses 2 fragmentos de cerâmica. Ajude a jovem a achar a peça que falta para completar o vaso. O quarto fragmento se encaixa perfeitamente nele. Daniel aterriza de paraquedas em um campo no meio do nada. Eu já fiz isso. Ele encontra uma estação rodoviária ali perto e resolve voltar para a cidade. Mas só um desses 4 ônibus chegará à cidade. Adivinhe qual? É o segundo ônibus. Você conseguirá encontrar a resposta bem mais rápido se começar a traçar o trajeto pelo destino final. Ana sai de seu local de trabalho para ir ao banheiro. Ela volta e descobre que todo o dinheiro de sua carteira foi roubado. Ana dá uma olhada na superfície da carteira em busca de impressões digitais, mas ela só encontra as dela. No dia seguinte, Ana interroga 3 de seus colegas de trabalho. Miguel diz: "Desculpa, eu estava fora almoçando quando o roubo aconteceu." Otto diz: "Passei mal a manhã toda, então fui embora mais cedo." E o William diz: "Eu estava participando de uma conferência por vídeo com nossos clientes. Qual deles é o ladrão?" É o Otto. Observe a lata de lixo dele. Ele usou luvas para roubar a grana e depois as jogou fora. Que cara de pau! A Regina e a Clara foram a um shopping no final de semana comprar algumas roupas. A Regina viu uma escada rolante com uma grande faixa que dizia: "Grande promoção, tudo com 99% de desconto." Claro, elas correram para lá. Quem não gostaria? Mas assim que chegaram, o shopping e a parte da escada rolante atrás delas desapareceram. Ficou tudo escuro e as garotas não tinham outra opção a não ser ir para onde a escada rolante as levasse. Elas chegaram a um lugar onde não conseguiam ver nada. A Regina gritou por socorro. De repente, 3 placas apareceram na frente delas. A primeira dizia: "Esta leva para um mar cheio de tubarões mutantes comedores de carne." Na segunda estava escrito: "Esta leva para uma floresta com mosquitos zumbis sugadores de cérebros." E a terceira alertava: "Esta leva para uma caverna coberta de pedras afiadas e morcegos com garras gigantes." Qual elas devem escolher? Bem, os morcegos são inofensivos até serem provocados, mesmo tendo garras pequenas ou grandes, então as garotas devem escolher a terceira opção. E quanto às rochas afiadas, basta observar onde pisam. Elas começaram a caminhar na direção da caverna quando de repente um pequeno monstro peculiar cortou o caminho delas. Bem-vindas ao submundo, o lar de todos os monstros. Esperamos que apreciem sua estada. Até porque vocês não podem ir embora daqui. E ele desapareceu da vista. Foi quando uma cidade assustadora começou a aparecer ao redor delas. "O que significa isso de não podermos sair?" a Clara perguntou. "Deve ter alguém que possa nos ajudar", respondeu a Regina. "Psst, aqui, um monstro assustador as chamou da esquina. Solucionem meu enigma e eu direi quem pode ajudá-las. O que passa ao redor e vai para dentro da casa sem nunca tocar nela?" É o sol. Então, se vocês quiserem vê-lo de novo, vão ao restaurante chamado Cantina Hela e encontre o único humano lá. Ele pode ajudar. E o monstro foi embora. A Regina e a Clara encontraram o restaurante, mas um guarda as parou na entrada. "A senha?" "Nós não temos", disse a Regina. O guarda entregou a elas um pedaço de papel com estes números.
O número que vem a seguir é a senha. Você consegue adivinhar? Cada número é formado movendo o primeiro dígito do anterior para o final, então a senha é 1793. A Regina e a Clara entraram. O lugar estava superlotado, com monstros de aparência humana em todos os lugares. Parecia impossível identificar o único humano verdadeiro lá. Você consegue vê-lo? Bem, os outros podem parecer humanos, mas se você olhar mais de perto, poderá ver suas caudas, presas, chifres e tudo mais. Mas esse cara aqui não tem nada disso, então deve ser ele que estão procurando. As garotas se aproximaram do homem que se chamava Edu. Elas lhe contaram tudo sobre o que tinham passado. Ele disse: "Eu sei como vocês podem voltar. Eu viajo para a Terra e volto aqui o tempo todo. Posso ajudar vocês. Me encontrem aqui em 1 hora." Então ele deu a elas seu cartão e foi embora. Nele havia uma escrita estranha. Você consegue decifrar? Você precisa substituir todas as letras pela letra anterior. Então, nele diz delegacia. As amigas ficaram com fome, então decidiram pedir algo para comer. O garçom levou 3 sobremesas diferentes. Qual elas devem escolher? Você notou que os olhos sobre a primeira estão piscando de verdade? Eu não comeria isso. E os dentes dentro da segunda são reais. Isso é assustador. Mas os vermes dentro da terceira são de goma. E o que parece sujeira é na verdade chocolate granulado. Então as garotas definitivamente devem comer esta. Depois de comer, elas foram para a delegacia para encontrar o Edu. Quando chegaram, viram que ele estava realmente em pânico. Sou um caçador de monstros, como um detetive do submundo, e peguei essa extremamente perigosa, chamada Zuleika. Mas ela escapou da cela da prisão, não sei como. Mas a Clara imediatamente descobriu o motivo. Você sabe? Olhe para o cartaz na parede. Ele está se movendo um pouco. Deve ter um fluxo de ar atrás dele que vem de um túnel. De repente, um guarda correu para o lado deles e disse: "Senhor, alguém afirmou que viu a Zuleika na academia." Todos correram para lá. A recepcionista silenciosamente apontou na direção dos vestiários. Eles viram os pés de 3 monstros diferentes em 3 cabines diferentes. Um deles era a Zuleika. Você sabe dizer qual? Lembra do que os outros prisioneiros estavam vestindo? O monstro na terceira cabine está com a mesma roupa. Então, deve ser ela. O Edu chutou a porta da terceira cabine e lá estava ela, que no entanto parecia extremamente calma para um monstro que estava prestes a voltar para a cadeia. "Haha, devagar aí", ela disse e criou 4 clones de si mesma. Agora havia 5 Zuleikas na frente dele. "Eu vou dar uma dica sobre quem é o meu verdadeiro eu e deixar você me levar de volta para a cadeia apenas se concordar em me colocar na cela mais luxuosa", disseram todas ao mesmo tempo. O Edu não teve escolha a não ser aceitar. O primeiro e o quarto clones disseram que o número 5 era a verdadeira Zuleika. O segundo e o terceiro clones falaram que era a número 1, e o quinto clone afirmou que a número 2 era a real. Apenas uma dessas afirmações era verdadeira e as outras 4 eram mentira. Então, você sabe dizer qual clone é realmente o verdadeiro? Se apenas um deles dissesse a verdade, então nem o primeiro nem o quinto clone poderiam ser a verdadeira Zuleika, pois isso significaria que 2 clones diziam a verdade. Nem o terceiro ou quarto clone poderiam ser a Zuleika, pois isso significaria que ninguém disse a verdade. Então, a única maneira de um deles dizer a verdade é se o segundo clone for a verdadeira Zuleika. Depois que o Edu a colocou na nova cela de luxo, era hora de ajudar a Regina e a Clara a voltar para casa.
Ele as levou para um lugar chamado Estúdio de Tatuagem The Hound e explicou que a única maneira de voltar para casa era fazer uma tatuagem em forma de chave, que abriria um portal para a Terra. O tatuador mostrou seu catálogo de desenhos de chaves e disse que cada formato diferente abria um portal para outra Terra, e elas precisavam escolher aquela que abriria um portal para o nosso mundo, porque se não conseguissem, ninguém saberia para onde elas viajariam. Você pode ajudá-las? Lembre que o Edu disse que viaja para a Terra o tempo todo? Então ele deve ter a tatuagem da chave do portal também. Agora vamos dar uma olhada em todas as tatus dele. Aqui está a que tem forma de chave, e esta no catálogo é a mesma. Então deve ser a que vai ajudá-las a voltar para casa. Depois que as tatuagens estavam feitas, o Edu ativou a magia delas para mandá-las para casa. A Regina e a Clara se sentiram tontas, como se estivessem caindo através de uma toca de coelho. Então, de repente, acordaram em seus quartos em casa. Espere, nada disso era real? Como você acha que elas podem dizer se tudo isso foi um sonho ou não? Simples, as duas devem apenas verificar se realmente têm as tatuagens agora. Sim, estão ali, e não estavam quando as amigas andavam pelo shopping. Bem, isso foi estranho. Ana foi passar férias no Havaí e se hospedou em um hotel luxuoso. O gerente disse para ela que havia apenas 3 quartos livres. Ana podia escolher aquele do qual mais gostasse. Ajude-a a fazer a melhor escolha. Não há mosquiteiro na janela do segundo quarto. E tem alguma coisa errada com a maçaneta do terceiro quarto. Então, é melhor escolher o primeiro. Ana foi para a piscina do hotel. Lá ela viu 3 detalhes estranhos logo de cara. Você os viu também? Não há escada dentro da piscina. Há 2 sóis no céu e este cara parece estar se bronzeando, mas está usando roupas de inverno. Após o almoço, Ana resolveu fazer um passeio de barco. No cais, encontrou 3 marinheiros. Bruno ofereceu um passeio de 3 horas e uma pescaria por apenas R$10. Carlos ofereceu uma aula de mergulho por R$200. E a Daniela ofereceu um passeio de barco ao redor dos penhascos da praia e de graça. Só uma dessas ofertas é boa. Adivinhe qual? A oferta do Carlos está cara demais. Veja o pôster pendurado no cais. Lá está escrito que as aulas particulares de mergulho custam R$20. E a oferta da Daniela não é segura. O barco dela está com um fundo quebrado. É melhor a Ana aceitar a oferta do Bruno. Ana acordou em uma ilha deserta no meio de um dia quente. O sol estava forte, então ela precisava encontrar uma fonte de água o mais rápido possível. O mar está ali pertinho, mas ela não pode beber água salgada. Ela encontrou uma cabana abandonada que tinha coisas muito úteis. 2 latas de tinta vazias, uma grande e uma pequena, um rolo de papel alumínio, uma bola de beisebol, um par de tênis velhos e outras coisas úteis. Quais os seguintes itens adicionais a Ana pode usar com os objetos já mencionados para obter água potável? Um livro? Um monte de pedrinhas? Ou uma sacola? O livro é inútil neste caso. As pedrinhas podem ser encontradas na praia, já a sacola plástica tende a ser útil. Ana pode encher metade da lata de tinta grande com água do mar. Depois, pode colocar a lata menor dentro. Em seguida, pode usar os cadarços dos tênis para prender a sacola firmemente ao redor da lata maior. E, por fim, ela deve colocar a bolinha em cima da sacola plástica, acima da lata menor, para formar um relevo. Depois, deve deixar isso tudo sob o sol. A água potável vai evaporar, se condensar na sacola plástica e cair na lata menor. Ana resolveu explorar a ilha. Pouco depois, encontrou um túnel e se perdeu dentro dele. No fundo do túnel, ela viu 3 buracos que provavelmente eram a saída daquele lugar.
mas infelizmente cada buraco está escondendo algum perigo. Uma lula gigante está escondida no primeiro buraco. Tem uma hiena faminta no segundo. E tem um porco-espinho venenoso escondido no terceiro buraco. Ajude a Ana a escapar dali em segurança. Ana deve escolher o buraco que tem a lula. Ela não consegue viver em condições diferentes de seu habitat marinho. Sendo assim, é só esperar um pouco. A lula ficará mais fraca e ela conseguirá escapar em segurança. Ana ficou com fome e foi para a mata procurar comida. Mas ela não está sozinha aqui. Você consegue encontrar animais escondidos nesta imagem? Há 6 animais na mata. Aqui estão eles: uma borboleta, um jacaré, um coelho, um camelo, uma cobra e um cervo. Finalmente, Ana encontrou 3 arbustos com frutas. Todas parecem deliciosas, mas só um desses arbustos é seguro. Ajude a jovem a fazer a escolha certa. Ela deve observar os macacos. Eles estão longe do primeiro arbusto porque ele é uma planta mutante, viu só? Tem dentes e emana gases tóxicos. Enquanto isso, os macacos estão desfrutando as frutinhas do segundo e terceiro arbustos, mas tem uma cobra escondida debaixo do terceiro arbusto. Então, a segunda árvore é a opção mais segura. Ana sofreu queimaduras solares durante sua caminhada. Qual item da cabana ela pode usar para resfriar a pele? Papel alumínio, água fresca da lata de tinta ou uma esponja com um pouco de água do mar? A esponja com água salgada vai piorar a pele irritada da Ana. E a água potável é preciosa demais para ser desperdiçada com um banho, mas o papel alumínio é uma ótima opção para resfriar o abrigo dela. Ana pode cobrir o telhado e as paredes da cabana para desviar parte do calor solar. No dia seguinte, Ana continuou sua viagem pela ilha e encontrou um vilarejo abandonado. Ela viu um carro com as chaves na ignição. O carro estava estacionado do lado de fora de uma biblioteca, mas, antes de Ana fazer qualquer coisa, um vulcão ali perto entrou em erupção. Ela não viu nenhum sinal da lava vermelha, mas uma nuvem gigante de fumaça preta estava se movendo na direção dela. Ela vai chegar onde está a Ana em poucos minutos. O que ela deve fazer? 1. Ir para o porão da biblioteca, que está cheio de morcegos que viram vampiros. 2. Subir a escada que leva ao telhado da biblioteca e esperar lá. Ou pegar o carro e tentar fugir. A poeira vulcânica é muito quente e se move em alta velocidade. Ana não conseguirá fugir mais rápido que a poeira, nem se esconder das nuvens em cima do telhado. Então a opção mais segura é se trancar no porão com os morcegos. No porão, Ana viu um grande relógio de parede. Isso aconteceu quando os ponteiros que marcavam o minuto e a hora estavam precisamente entre os números 1 e 2. Outra coisa, ela viu que os 2 ponteiros se sobrepunham. Adivinhe que horas eram? "12". Tanto o ponteiro do minuto quanto da hora estavam exatamente entre os números 1 e 2, no meio do número 12. Ana olhou ao redor e encontrou uma passagem secreta dentro do porão. Ela entrou na passagem e caiu em um rio subterrâneo, que a levou para uma cachoeira grande e depois para um rio maior, cercado pelas paredes de uma caverna. Ela tentou nadar para fora da cachoeira, mas a força dela havia criado uma corrente reversa, que a puxava para trás com muita força. Ana precisava agir rápido. O que você sugere que ela faça? Nadar adiante, enfrentando a força da água, nadar para o lado e tentar escalar as paredes? Ou mergulhar o mais profundamente possível e depois nadar para fora da força da cachoeira? Nadar para frente não é uma opção. A corrente vai puxá-la para trás de qualquer jeito. As chances de conseguir superar a força da água são iguais a 0. Mas, se a Ana mergulhar o mais profundamente possível onde a corrente da água não é tão forte, ela ainda terá uma boa chance de escapar.
Assim que a Ana saiu de lá, encontrou uma bruxa que lhe fez uma proposta. Você precisa passar por um desses 3 túneis coloridos de vermelho, azul e amarelo. 2 deles levam você a um buraco negro, enquanto o outro leva ao seu quarto de hotel. Ouça minhas dicas com atenção. Escolha o vermelho e você não desaparecerá. É mentira dizer que o azul não é diferente. O amarelo não tem menos em comum com o vermelho do que o azul. A bruxa disse que o túnel vermelho fará a Ana desaparecer. Então ele deve levar ao buraco negro. Vamos excluí-lo de uma vez. E o amarelo não tem menos em comum com o vermelho do que o azul, o que significa que o amarelo tem mais em comum com o vermelho. Então, podemos riscar o amarelo da lista também. Ana deve escolher o que sobrou, o túnel azul. A Gabi é uma sereia. Sim, é sério. Ela mora no Oceano Atlântico com sua família e amigos. Você sabe dizer quem é a irmã caçula da família só de olhar para essas jovens? Observe a vovó sereia. Ela tem um monte de estrelas do mar em sua cauda. Isso é uma pista. Cada estrela simboliza um ano de vida. Isso quer dizer que a sereia do meio é a mais jovem. A cauda dela está decorada com 15 estrelas do mar, o que indica que tem 15 anos. As outras 2 irmãs têm 18 e 22 anos, respectivamente. Um dia, a Gabi foi a uma festa de sereias, mas um dos convidados não era a sereia coisa nenhuma. Qual? Esse tubarão aqui, ó, ele não é uma sereia. A mãe da Gabi, a Fiona, é dona de uma linda joalheria térrea. Ela foi para sua loja assim que o dia amanheceu e descobriu que o colar mais caro havia sido roubado. Então, chamou a polícia submarina. O detetive Peixoto chegou e interrogou a Fiona. Eu fechei a loja às 10 da noite e fui para casa. Nessa hora, o colar de pérolas ainda estava aqui. O investigador identificou 3 suspeitos. O dono da loja ao lado disse: fechei às 8 da noite e fui para casa depois disso. O vigilante falou: era meu plantão ontem à noite. Talvez o ladrão tenha entrado na loja enquanto eu patrulhava o outro andar. E a moça da limpeza afirmou que tinha acabado de limpar tudo às 4 da tarde. Depois tinha ido correndo para casa, pois era aniversário do marido. Quem está mentindo? O vigilante. A loja da Fiona tem apenas um andar. Ele não poderia estar em outro andar quando o local foi roubado. Não tem outro andar. A Gabi estava nadando com os golfinhos e chegou à superfície. De repente, avistou 2 caras bonitos, o Paulo e o Ricardo. E os 2 estavam em apuros. Qual ela deve salvar primeiro? O Ricardo. Embora o bote de madeira esteja um pouco inundado com água, ele está ok. E o Paulo consegue ir tirando a água aos poucos. Mas este bote inflável aqui está furado. O Ricardo vai parar dentro da água daqui a pouco. E tem um tubarão de olho. A Gabi salvou os 2 caras e os levou para a areia. O Paulo pegou seu celular e tirou uma foto dela sem pedir permissão. A sereia pediu para ele apagar a imagem, pois não queria que ninguém soubesse nada a seu respeito. O Paulo disse: ok, vou apagar, mas primeiro você precisa decifrar o meu enigma. A água salgada está em toda parte, mas não na mar à vista. Do que estou falando? E aí, consegue ajudar a Gabi? A resposta certa é lágrima. O Ricardo pediu a sereia em namoro e ela aceitou. A jovem foi até a bruxa da vila para comprar uma poção que a fizesse ter pernas humanas por 24 horas. A porta da casa da feiticeira estava fechada e um bilhete dizia: se quiser me encontrar, encontre a chave primeiro. Você pode ajudar a Gabi a encontrar a tal chave?
Aqui está ela. A sereia abriu a porta com a chave e encontrou mais uma porta protegida por senha. Havia um bilhete na porta. O que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Ajude a jovem a resolver esse enigma. É o relógio. A Gabi não tinha dinheiro algum. A bruxa fez um trato com ela. Se você decifrar meu enigma, lhe dou a poção de graça, mas se errar, será minha escrava para sempre. Então, preste atenção. 2 formam um inteiro e 4 um par. Tem 6 em um trio. 8 é um quarteto. Mas o que você precisa saber é o nome que define uma unidade de mim. Quem sou eu? A Gabi decifrou o enigma rapidinho e pegou a poção. E você? A resposta certa é metade. A Gabi pegou a poção, bebeu e se transformou em humana. Havia 3 rotas que ela poderia pegar para chegar ao local do encontro. O primeiro caminho passava por uma vila habitada por vampiros. O segundo era cheio de flores tóxicas que poderiam fazê-la enlouquecer. E o terceiro passava por uma floresta encantada que bloqueava qualquer magia e cancelava todos os feitiços anteriores. Qual caminho a jovem deve escolher? A primeira opção é a mais segura. É um dia ensolarado, os vampiros provavelmente estão dormindo. O Ricardo e a Gabi se encontraram em um restaurante chamado Três Sereias, mas há apenas 2 estátuas de sereias na entrada. O dono do restaurante, o Vitor, está ciente disso e poderia facilmente corrigir a incoerência, mas não quer. Por quê? Isso é uma estratégia de negócios. Quem passa por ali vê o erro, entra para informar o dono e geralmente já fica para almoçar. O Ricardo é um detetive da delegacia local. Durante sua refeição com a Gabi, recebeu uma ligação urgente do trabalho. O João, que é dono de uma casa de campo, disse que sua faxineira tinha tentado acabar com a vida dele. Na noite anterior, ela lhe deu uma maçã para comer na sobremesa. O homem mordeu e desmaiou. Quando acordou na manhã seguinte, ligou para a polícia imediatamente. O Ricardo e a Gabi foram para lá. A faxineira negou tudo. A Gabi não sabia em quem acreditar. Mas quando o Ricardo examinou a cena do crime, entendeu na hora quem estava mentindo. E aí, quem era? A faxineira ou o dono da casa? O homem disse que havia comido uma maçã envenenada. Então, se isso tivesse acontecido no dia anterior, a fruta estaria marrom agora, mas não está. O cara deve ter dado uma mordida na fruta pouco antes de chamar a polícia. A Gabi não percebeu isso porque não mora em terra firme. O casal resolveu fazer um piquenique em um campo de girassóis, mas tem alguma coisa errada lá. Você sabe dizer o quê? O vento está soprando as nuvens para a direita, mas as flores estão balançando para a esquerda. Isso é impossível. A Gabi acabou cochilando no campo. Quando acordou, o Ricardo tinha sumido. Ela olhou ao redor e viu um duende do mal. Ele disse: "Coloquei seu namorado na prisão, sereia. Se quiser vê-lo de novo, você terá que decifrar meu enigma. Posso ser vermelho, azul, roxo e verde. Ninguém me pega, por mais que tente. Quem sou eu?" Ajude a Gabi a salvar o Ricardo. A resposta certa é arco-íris. O duende levou a Gabi para seu laboratório secreto. Ele disse: "Clonei seu namorado, então não precisamos mais dele. Agora você pode levá-lo para casa. Infelizmente, não lembro qual deles é o verdadeiro, mas você deve saber. Ajude a jovem a descobrir qual desses caras é o Ricardo." Este cara tem 3 dedos. Os dentes deste estão muito afiados para um humano. Este aqui não tem sobrancelhas e este possui orelhas pontudas. Então aqui está o humano que ela procura.
O duende devolveu o Ricardo para a Gabi. Os dois saíram correndo do laboratório. Começou a chover e eles resolveram se abrigar em um castelo antigo e assustador. Quando entraram, avistaram uma linda fonte. Foi então que perceberam que não estavam sozinhos. Havia muitos fantasmas ali dentro. Você sabe dizer quantos exatamente? São 7 nesta imagem. Um deles está escondido dentro da fonte. E aquele cara ali não é um fantasma. Ele tem pés e está suando. É o dono do castelo. O cara mostrou sua coleção de arte para o casal. Ali havia um quadro antigo e caro do qual ele se orgulhava muito. Essa pintura foi feita por um artista do século XVI. Herdei do meu pai, que a herdou de meu avô, e daí por diante. Mas o Ricardo duvidou que a pintura fosse original e acusou o homem de estar mentindo. Por quê? Tá vendo este copo plástico? Isso não existia no século XVI. Parou de chover, o casal resolveu ir embora, mas a porta sumiu. O dono do castelo ficou furioso e ofereceu apenas 3 opções para escaparem. Havia um túnel com chamas queimando dentro, atrás da primeira porta. Cobras venenosas agressivas estavam à espera atrás da segunda. E havia um portal que levava a um buraco negro atrás da terceira porta. Qual os namorados devem escolher? A primeira. Eles podem apagar o fogo usando água da fonte e vasos dessa prateleira. Os dois foram para a praia, pois o feitiço de 24 horas estava chegando ao fim. A Gabi tinha que voltar para o reino marinho. De repente, a bruxa apareceu do nada e disse: "Vocês formam um belo casal. Não quero que se afastem. Se conseguirem responder minha pergunta, vou transformar a Gabi em humana para sempre. Aqui está. Como posso cutucar um balão sem que ele estoure? E aí, o que você acha?" O Ricardo respondeu rapidinho: "Você já sabe a resposta?" A forma correta de fazer isso é esvaziando o balão um pouquinho primeiro. A Gabi se tornou humana. O namorado ficou muito feliz e a convidou para viajar. Eles chegaram ao aeroporto, mas de repente, uma mulher elegante começou a gritar. Alguém havia roubado sua bolsa super cara. O Ricardo reagiu rapidamente. Ele deteve 3 passageiros suspeitos que estavam ali perto na última hora. E junto com o segurança do aeroporto, assistiu à gravação das câmeras. Infelizmente, eles só encontraram a gravação dos acontecimentos 5 minutos antes do roubo. E aí, quem é o criminoso? É aquele cara ali. A bolsa da mulher só está grande assim porque ela colocou sua jaqueta ali dentro. E a que foi roubada não caberia dentro da bolsa dessa jovem. A Gabi estava vivendo feliz com o namorado. Mas um dia ela recebeu este cartão postal de sua irmã sereia e ficou horrorizada. Então largou tudo e voltou para o mar para salvar a irmã. Mas quando chegou lá, viu que a irmã estava bem. Como ela sobreviveu? Tá vendo essas cortinas na imagem? Aquilo era só uma peça de teatro para os habitantes do mar. Mas que bela atriz! O Fred era um jovem cientista à procura do emprego dos sonhos. Seu professor preferido, Freitas, sempre trabalhava sozinho no laboratório dele. Mas um dia, ele abriu uma exceção e convidou o Fred para ajudá-lo em um projeto de pesquisa secreto. Quando o rapaz chegou no laboratório, encontrou o mestre caído no chão, inconsciente. Os colegas disseram que, na metade do seu último experimento, as luzes se apagaram. O Jonas, o Dinho e a Aline estavam por perto. O Jonas disse que era o assistente do Freitas. Quando as luzes se apagaram, estava muito escuro para ver o que estava acontecendo. O Dinho falou que estava examinando alguns documentos em seu escritório ali perto. E a Aline afirmou que estava limpando o laboratório. Qual deles está mentindo? O Jonas. O Freitas sempre trabalhou sozinho. O Fred era seu primeiro e único assistente. Quando o Freitas melhorou, ofereceu um emprego para o Fred em uma grande empresa, que fabricava cachorros robóticos.
Mas primeiro, o rapaz tinha que resolver uma tarefa de lógica. Há 3 gavetas com pílulas no laboratório. Uma delas só contém pílulas azuis, a outra só vermelhas, e a terceira, azuis e vermelhas. Todas as gavetas estão com identificações erradas. O Fred só pode tirar uma pílula de cada uma das gavetas para descobrir a cor de cada uma delas. Como ele conseguirá fazer isso? Para corrigir a identificação das gavetas, o rapaz deve tirar uma pílula da gaveta que supostamente contém tanto azuis quanto vermelhas. Como sabemos que todas as etiquetas estão erradas, essa gaveta deve conter só pílulas vermelhas ou só azuis. Se ele encontrar uma pílula vermelha, deve identificar essa gaveta como vermelha. Depois, mudar o nome da gaveta vermelha para azul e identificar a que sobrou como vermelho-azul. O Fred enviou uma mensagem de texto para sua namorada, a Sarah, para contar a boa notícia de seu novo emprego. Ele a convidou para jantar fora, mas ela respondeu: "Amor, acordei gripada. Não quero te passar gripe. Acho melhor ficar em casa e descansar." Então o rapaz fez uma chamada de vídeo com a garota e assim que a viu, percebeu que a namorada estava mentindo. Como ele descobriu isso? Veja só a cama dela. Parece que ela está se arrumando para sair mais tarde. Outra coisa, por que estaria usando salto alto se estava planejando ficar em casa? O Fred ficou muito aborrecido e resolveu seguir a Sarah. Ele a viu jantando com outro homem em um restaurante chique. Então se aproximou da mesa deles e esbravejou: "Sarah, quem é esse cara?" Ela disse que era o pai dela. O Fred deu uma boa olhada no homem e acreditou nela. Por quê? Eles têm a mesma cor rara de olho e uma pinta abaixo do olho direito. Em seu primeiro dia de trabalho, o Fred chegou ao escritório. A sala estava cheia de cães de guarda robóticos, que foram ensinados a reagir a qualquer movimento. De repente, eles saíram do controle e destruíram o laboratório. Ainda bem que o Fred conseguiu se esconder. Ele precisava sair dali o mais rápido possível. O jovem cientista viu 3 objetos: um taco, uma pistola de água e uma bola pequena. Qual desses objetos o rapaz deve usar para fugir? Ele só pode escolher o bastão para lutar contra os cachorros, mas há muitos deles. Também poderia pegar a pistola de água, mas ela é muito pequena e praticamente inútil. Por incrível que pareça, a bolinha é a melhor opção. Ela distrairá os cachorros e o Fred conseguirá fugir. Depois do infeliz acidente com os cães robóticos, o rapaz foi para outra entrevista de emprego. Ele resolveu trabalhar como gerente de hotel. O proprietário lhe pediu para decifrar um enigma para testar o raciocínio lógico do candidato. O que é preto quando você o pega, fica vermelho quando é usado e branco quando é jogado fora. O Fred acertou o enigma e ficou com a vaga de emprego. O que ele respondeu? O carvão. O Fred começou a trabalhar. Um novo hóspede chegou e era bastante diferente. Uma girafa. Você pode ajudar o novato a encontrar o melhor quarto para este animal? Para uma girafa, a melhor opção é o quarto que tem a porta mais alta. Outra hóspede, a Sheila, ligou para o Fred de seu quarto. E estava aos prantos. Alguém havia roubado seu vestido caro e ela precisava dele para ir a uma festa de aniversário. A Sheila tinha certeza de que tinha sido uma das camareiras. Quem mais poderia entrar sem arrombar a porta? E aí, o que você acha? Qual destas camareiras roubou o vestido? Tem uma pedrinha azul debaixo da cama. A criminosa não percebeu que ela se soltou durante o roubo. E esta camareira tem uma pulseira com as mesmas pedrinhas. O Fred foi dar uma olhada na lavanderia. Ao chegar, sua colega, a Aline, estava caída no chão, desmaiada. A polícia examinou a cena do crime e interrogou todas as pessoas que haviam ido lá na noite anterior. A Ana disse: "Cheguei às 7:30 da noite. Não havia ninguém aqui. Quando eu estava quase saindo, outra mulher chegou." A Ellen falou: "Cheguei aqui às 9:15 da noite. Não havia nada diferente. Só lavei minhas roupas e saí." Já a Sônia afirmou: "Sou cega. Não sei se havia alguém aqui quando eu entrei." Quem é a criminosa?
A Ellen, ao tentar se proteger, a Aline arrancou um brinco da orelha dela. No dia seguinte, o Fred teve que lidar com mais um crime no trabalho. Alguém havia roubado alguns alimentos do depósito à noite. O responsável pelo local ligou para o rapaz assim que chegou de manhã. Olhe estas duas imagens. Você sabe dizer quais alimentos foram roubados? Isso mesmo, e mais alguns. O Fred interrogou 3 funcionários que haviam trabalhado no turno da noite. A Alice afirmou: "Eu estava preparando um relatório mensal na minha sala e nunca vou ao depósito." O Daniel falou: "Eu fiquei no caixa a noite toda. Havia muitos clientes. Nem daria tempo de ir ao depósito." E a Jane disse: "Eu estava fritando bifes de hambúrguer. Não saí da cozinha." Quem roubou os alimentos? Observe as pegadas no piso do depósito. Uma delas pertence ao responsável pelo local, e a outra é do ladrão. A contadora e a cozinheira usam calçados diferentes das pegadas. Então, isso significa que o Daniel está mentindo. Ele foi sim ao depósito. Um motoboy levou 2 pinturas para decorar os quartos do hotel. O Fred se recusou a pagar por elas e as devolveu. Tudo porque elas deveriam ser idênticas. Você consegue identificar 3 diferenças entre os quadros? Aqui estão elas. De repente, uma das hóspedes desceu correndo do 2º andar aos gritos. A mulher tinha visto um fantasma em seu quarto. O Fred correu para lá. Você pode ajudá-lo a encontrar o tal fantasma? É este cara aqui. Ele é transparente demais para ser um humano. 2 irmãos, o Sérgio e o Charles, se reuniram para comemorar um aniversário no restaurante do hotel. A cozinheira perguntou quantas velas deveria colocar sobre o bolo. O Charles, aniversariante, respondeu: "Quando o Sérgio tinha 6 anos, eu tinha metade da idade dele. Hoje ele tem 40. Então, quantos anos eu tenho? E aí, quantas velas ela deve colocar sobre o bolo?" Isso mesmo, 37. O Fred estava tendo uma conversa interessante com um dos hóspedes, o Wilson. O homem já tinha trabalhado na NASA, como cientista, e prometeu ao Fred que o ajudaria a participar de um programa espacial. Mas primeiro, o rapaz teria que resolver seu enigma. Se 7 ursos estivessem em uma sala e cada um deles abraçasse o restante dos ursos uma vez, e só uma vez, quantos abraços teríamos? O Fred respondeu: 21 abraços. E essa era a resposta certa. O Wilson ficou satisfeito com o raciocínio do rapaz e lhe deu uma pasta com documentos necessários para conquistar seu emprego dos sonhos. O Fred deixou uma pasta sobre a mesa do escritório. Quando voltou, percebeu que ela estava vazia. Então interrogou 3 funcionários. Todos tinham entrado ali durante a ausência do chefe. A Kelly garantiu: "Peguei seu grampeador hoje de manhã. O meu estava quebrado. Depois, o trouxe de volta e o coloquei sobre a mesa, mas não mexi em mais nada." O motoboy, que tinha levado alguma coisa pro Fred, falou: "Deixei a caixa dentro da sua sala. Foi o que me mandaram fazer." E a Alice disse: "Eu estava limpando sua sala e sua mesa também, mas não peguei documento algum." O Fred tinha um kit de impressões digitais consigo. Sabe como é, em caso de necessidade. Ele tirou as impressões digitais da mesa e também coletou as dos 3 suspeitos. Qual deles roubou os documentos? A Kelly. Ela diz que só havia tocado no grampeador, mas as impressões dela estão na pasta também. Sobre a mesa, há impressões da Alice, mas ela estava limpando o móvel. Pouco tempo depois, o Fred se tornou membro de uma tripulação espacial. A equipe havia marcado de se encontrar com a nave-mãe sobre a superfície da Lua, mas devido a alguns problemas técnicos, ela foi forçada a pousar mais de 320 quilômetros distante do ponto de encontro. Durante o pouso, a maioria dos equipamentos a bordo foi danificada. Como a sobrevivência da equipe depende de chegar até a nave-mãe, eles devem levar os itens mais essenciais durante o trajeto. Abaixo, há 10 itens que ainda estão intactos. A missão do Fred é classificá-los de acordo com sua importância para chegar ao ponto de encontro. Você pode ajudá-lo?
Os tanques de oxigênio são as coisas mais importantes. A tripulação precisa deles para sobreviver. Os tanques com água devem ser a segunda prioridade. O mapa estelar vem em terceiro. Sem ele, a nave se perderia. O quarto lugar fica com um concentrado de comida. O receptor transmissor FM, movido a energia solar, deve ficar em quinto lugar. Os membros da tripulação precisam dele para se comunicar com a nave-mãe. A corda de nylon entra em sexto. É útil para escalar penhascos e amarrar algum membro inconsciente aos outros. O sétimo, mais importante, é o kit de primeiros socorros. O número 8 é a seda de paraquedas. A nave precisa se proteger do sol. O bote salva-vidas autoinflável vem em nono. E os sinalizadores são o último objeto da lista. Podem ser usados para enviar sinais quando a nave-mãe estiver à vista. A Suzy escreve contos assustadores, mas a própria vida dela é meio sem graça. Ela mora sozinha com seus bichanos. Quantos gatos a Suzy tem? Você consegue contar? Isso mesmo, 12. Este gato sobre o aparador é uma estatueta. A Suzy tinha acabado de escrever um novo romance e foi se encontrar com o Henrique, o agente dela. A garota o encontrou inconsciente no escritório. A polícia interrogou 3 suspeitos. O faxineiro diz que lavou as janelas no escritório do Henrique a manhã toda e que, naquele período, o cara estava se sentindo perfeitamente bem. A Sara, outra autora, teve um importante almoço de negócios fora do escritório. E o Jorge, também escritor, estava escrevendo um novo romance em casa. Quem está mentindo? O faxineiro. Se ele lavou as janelas, por que elas estão tão sujas? A Suzy voltou para casa e foi para a cama. Mas no meio da noite, barulhos estranhos a acordaram. Ela viu 3 fantasmas no meio do quarto e percebeu que um deles não era real. Então pediu que ele parasse de brincar. Qual fantasma é falso? Este cara aqui não é transparente, está projetando uma sombra. O fantasma falso tirou a máscara e a fantasia. Assim que a Suzy viu o rosto dele, ela começou a gritar. Por quê? Olhe para este pôster na parede. O cara parece ser exatamente igual ao personagem da capa de um dos romances da autora. Alex, é você? A Suzy perguntou. E ele disse, sim, e preciso da sua ajuda. Meu mundo está em perigo. A garota estava disposta a ajudá-lo, mas primeiro queria que o Alex resolvesse um enigma. Eu sou algo que as pessoas amam ou odeiam. Mudo a aparência e os pensamentos das pessoas. Se uma delas se cuida, eu aumento. Eu engano algumas. Para outras, sou um mistério. Há quem tente me esconder, mas eu ainda apareço. E não importa o quanto tentem, eu nunca diminuo. O que eu sou? O Alex respondeu corretamente. Juntos, eles entraram em um portal que se abriu no espelho da Suzy. Qual foi a resposta dele? É a idade. A Suzy se viu dentro de sua própria história assustadora. Em frente ao portão principal que conduz à cidade fantasma, esqueletos pararam ela e o Alex e disseram: se vocês querem entrar na cidade, primeiro precisam adivinhar nosso enigma. Por que os esqueletos são tão frios? A escritora deu a resposta certa e eles passaram. O que ela disse? Porque eles não esquentam com nada. O casal caminhou até um antigo castelo onde vivia um lobisomem e uma bela moça. Os moradores locais disseram que a garota na verdade não queria morar lá. Ela convidou a Suzy e o Alex para o castelo e disse: meu marido chegará aqui em breve. Vocês têm que se esconder. Eles foram então para o porão e trancaram a porta. Mas, no meio da noite, o lobisomem conseguiu abri-la e avançou contra eles. Como o lobisomem os encontrou? A Bela era o lobisomem. A escritora e o rapaz fugiram do castelo do lobisomem e se esconderam em uma pequena cabana. Mas era uma armadilha. Alguém trancou a porta por fora e as paredes começaram a se mover. Os dois tinham apenas 30 segundos para escolher a porta certa para escapar. A primeira conduzia a um túnel com cobras e escorpiões perigosos. Havia um minúsculo elevador de madeira atrás da segunda e lava quente atrás da terceira. Qual porta eles devem escolher?
A segunda, embora o elevador seja pequeno, eles conseguem se apertar ali e escapar daquele lugar assustador. A Suzy e o Alex saíram e viram um vampiro suspeito, mas ele falou: "Não se preocupe, não vou morder se vocês resolverem meu enigma. Passo por colinas, atravesso montanhas, cruzo rios e rastejo por florestas. Para me encontrar, é preciso sair pela sua porta. O que eu sou?" O rapaz respondeu e o vampiro teve que deixá-los ir. O que ele disse? "Eu sou uma estrada." Os dois estavam caminhando por uma floresta e se depararam com duas mulheres. O Alex sussurrou no ouvido da Suzy: "Tenha cuidado, uma delas é um fantasma." "Qual?" "Esta mulher ali, ela não tem sombra." A dupla continuou sua jornada maluca e encontrou 3 amigos em uma praia. Um destes caras é um lobisomem. Você consegue adivinhar qual? Este aqui. Olhe para as pegadas dele. Ele se transformou em humano apenas recentemente. A escritora e seu personagem decidiram fazer um piquenique nesta praia romântica. De repente, ouviram um canto. Uma sereia os hipnotizou com sua bela voz e os levou para seu reino embaixo d'água. Quando a Suzy acordou, pediu à sereia que o soltasse. A criatura mágica respondeu: "Eu vou libertá-los se vocês me ajudarem a cortar esse bolo em 4 pedaços com apenas 2 cortes. Você sabe como fazer isso?" Primeiro eles devem cortar o bolo ao meio, depois cortá-lo pela lateral ao meio, para que fique com 2 camadas. Agora o bolo está dividido em 4 pedaços, com apenas 2 cortes. A sereia os deixou ir. Assim que eles chegaram à costa, viram chamas. O armazém da Bruna estava pegando fogo. Os moradores pegaram 3 suspeitos que estavam perto dali quando o incêndio começou. Mas a polícia não encontrou fósforos ou isqueiro em lugar nenhum. Você pode ajudar Suzy a entender quem é o criminoso? Ali está ele. Ele usou os óculos e os raios de sol para iniciar o fogo. Algum tempo depois, os dois conheceram uma elegante princesa. Ela estava chorando porque alguém havia roubado todas as suas joias e queria encontrar o ladrão imediatamente. O Alex interrogou os vizinhos. "Eu estava no andar de cima quando ouvi alguém entrar. Roubaram todo o dinheiro do meu cofre também", disse a senhorita Esqueleto. Outra vizinha, a senhora Monstro, falou que alguém havia levado embora seu vaso antigo de valor inestimável. A Suzy tinha certeza de que uma das mulheres estava mentindo. Afinal, ela havia escrito essa história. Mas o Alex não conseguia descobrir quem era a ladra. Você pode ajudá-lo? A senhorita Esqueleto. Ela disse que estava no andar de cima, mas a casa dela é térrea. Um elfo chamado Danilo aproximou-se da Suzy e pediu ajuda. Fazia 2 semanas que ele não via sua namorada, a Fiona, e temia que algo terrível pudesse ter acontecido com ela. Então a escritora e o personagem foram até o endereço dado pelo elfo. A Fiona tinha uma loja fofa de artigos mágicos, e os moradores locais disseram que havia um quarto secreto para rituais de magia negra no porão do estabelecimento. Você consegue ver alguma pista ou porta secreta? Esta pintura na parede está pendurada reta, mas há arranhões na parede, como se alguém tivesse mexido no quadro várias vezes. A Suzy e o Alex moveram a pintura também, e isso abriu uma porta secreta. Eles desceram e encontraram um quarto. Então, examinaram as ferramentas mágicas da Fiona e as anotações, e descobriram que ela estava trabalhando em uma receita para uma poção da imortalidade. O último registro foi: "Hoje vou testar minha poção em mim mesma." Os dois viram uma porta suspeita com uma enorme fechadura na parte de trás do laboratório. O Alex arrombou a porta e eles viram a Fiona sentada em uma cadeira, inconsciente. Ela estava segurando uma garrafa vazia. O que aconteceu ali? A Fiona falhou em seu experimento? Ou alguém a ajudou? Alguém definitivamente esteve ali.
Se Fiona tivesse simplesmente desmaiado, não teria conseguido trancar a porta. O Alex levou a garota para um hospital e notou 3 pessoas no corredor, mas algo parecia um pouco estranho para ele. O quê? O kit de primeiros socorros deste médico tem a imagem errada. O Alex confessou para Suzy que gostava dela e a convidou para sair. Então eles foram a uma casa de shows local. De repente, viram um pianista deitado inconsciente no palco, segurando um bilhete na mão. A polícia interrogou imediatamente os suspeitos. O maestro disse que estava conversando com jornalistas na sua sala. O zelador falou que estava limpando o saguão. E o flautista estava ensaiando para o concerto. Quem é o culpado? O flautista. Este bilhete é um enigma de rebus que diz: flauta. O casal foi a um show de mágica. O mágico afirmou que era capaz de ler a mente de qualquer um usando os dedos. A escritora não acreditou nele. Eu posso provar, o mágico disse, e pediu 2 voluntários. A Suzy e uma garota chamada Ana foram até a frente do palco e escreveram seus pensamentos em 2 pedaços de papel. O homem pegou o primeiro e disse: prepare-se para ver magia de verdade. Alguém ama um cara chamado Marcos. E havia sido exatamente isso que a Ana pensou. Todos ficaram chocados e começaram a aplaudir. O mágico desenrolou o primeiro pedaço de papel e o colocou de lado. Então puxou o segundo e disse: a Suzy não acredita na minha magia. E essa foi a resposta correta também. Mas a garota sabia que o ilusionista estava trapaceando. Como? A segunda voluntária era falsa. O mágico já sabia o que ela havia escrito. É por isso que ele disse a frase dela primeiro. Em seguida, desdobrou o pedaço de papel da Suzy, memorizou o texto e falou depois. O mágico ficou muito ofendido, então para se vingar chamou os acrobatas, que agarraram a Suzy e o Alex e os fizeram participar de um jogo assustador de sobrevivência. Os 2 tiveram que caminhar sobre uma ponte de vidro. Um passo em falso e cairiam onde leões famintos os esperavam. Mas se tivessem sucesso neste desafio, o Alex se tornaria uma pessoa real. Metade das placas de vidro que formavam a ponte era muito frágil, mas as demais eram muito resistentes. Como os 2 podem chegar ao outro lado e permanecer vivos? Eles precisam rastejar próximo ao meio da ponte, ao longo das vigas de metal. Na manhã seguinte, a Suzy acordou no quarto dela. Ela gritou: nossa, foi apenas um sonho. Mas não foi. Como a garota sabia? A camisa do Alex está pendurada na cadeira dela. A Jennifer teve uma briga séria com a sua melhor amiga Alice e decidiu fazer trilha sem ela. Depois de uma longa caminhada, ela escolheu um lugar para se acomodar durante a noite. Na manhã seguinte, ao sair da barraca, descobriu que todos os seus suprimentos de comida tinham sumido. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar quem roubou a comida? Embora tenha pegadas de lebre por todo o solo, esses animais são muito pequenos para desatar e levar uma sacola de comida tão grande. A Alice seguiu a Jennifer para fazer uma pegadinha, mas esqueceu a faixa de cabelo na cena do crime. Você consegue encontrar um trevo de 4 folhas neste padrão? Aqui está ele. O Pedro se cansou da vida na cidade grande e se mudou para uma vila tranquila. Ele abriu uma pequena cafeteria. Seu estabelecimento ganhou popularidade entre agricultores e turistas locais muito rapidamente. Mas, certa noite, alguém invadiu a cafeteria e a roubou. O Pedro interrogou 4 suspeitos. O Danilo disse que estava fora da cidade naquela noite. A Leia afirmou que esteve limpando a sua casa a noite toda. A Vanessa disse que estava ensaiando uma dança para a apresentação da próxima festa de São João. E o Jackson disse que estava cuidando do gado. Quem está mentindo? A Vanessa. Olhe para essas flores florescendo no campo. É verão. É muito cedo para ensaios de festa junina.
A Vicky entrou em um ônibus, mas de repente ela saiu correndo gritando: "Tem um zumbi lá dentro! Quem é o zumbi?" É o motorista. Dê uma olhada no braço dele. O Fred é personal trainer. Ele comprou um pacote de biscoitos de manteiga de amendoim a caminho de seu escritório. Ele não podia comê-los dentro do prédio, já que sua chefe, Maria, tinha uma alergia muito forte a amendoim. Além disso, seus clientes atuais estavam em uma dieta sem açúcar por uma semana. Então, o Fred deu algumas mordidas e escondeu os biscoitos restantes em seu armário. Quando o Fred abriu o pacote durante o intervalo seguinte, ele estava vazio. Ele questionou os clientes. O Chris disse que estava falando com sua mãe. A Pamela disse que saiu para tomar um pouco de ar fresco. O Jader disse que ajudou a Maria a servir sanduíches de manteiga de amendoim e café. E a Kelly afirmou que estava ocupada comendo sua salada de frutas. Quem está mentindo? O Jader. A Maria tem alergia a amendoim. Ela não teria chegado perto de sanduíches de manteiga de amendoim. Você consegue adivinhar a palavra através desses emojis? Isso é má sorte. E quanto a essa combinação? É uma estrela do mar. E quanto a estes emojis? Pão de milho. E quanto a esses dois aqui? Isso mesmo, é luz solar. Vamos tentar mais um. Óculos de sol. Você consegue encontrar um boneco de neve entre esses pandas? Aqui está ele. Você consegue encontrar um coelho entre todos esses gatos? É este carinha aqui. Alguém roubou um banco ontem à noite. O gerente não quer que os clientes saibam sobre isso. Então, ele ainda não contou nenhum detalhe à imprensa. A polícia encontrou 3 suspeitos. Todos eles já foram acusados de roubos semelhantes. O policial perguntou: "O que você estava fazendo quando o roubo aconteceu?" A Estela alegou que tinha ido dormir às 23 horas. O Daniel disse: "Eu estava jogando boliche com meus amigos entre 1 e 2 da manhã." E o Ronaldo disse que passou a noite inteira em um hospital com a avó. Quem roubou o banco? Foi o Daniel. O policial não mencionou exatamente quando o roubo aconteceu. Então como ele sabia disso? A Kelly estava andando sozinha na floresta. Ela encontrou um lugar pitoresco e começou a gravar uma dancinha para o seu TikTok. Mas de repente, ela caiu em uma caverna. A Kelly olhou em volta e viu 4 portas. Havia leões famintos atrás da primeira porta. Insetos venenosos estavam escondidos atrás da segunda porta. Atrás da terceira, havia um túnel que estava pegando fogo. E tinha cabos de alta tensão soltos atrás da quarta porta. Qual caminho é mais seguro? A quarta porta é a mais segura. Há espaço suficiente para Kelly rastejar sob os cabos. Você consegue encontrar o panda entre essas pessoas? Ele está ali. A senhora Green recentemente conseguiu o emprego de professora universitária. Ela decidiu começar sua primeira aula com uma pequena prova. A mulher observou seus alunos durante a prova com muita atenção e notou que 3 deles estavam colando. Quem são eles? Olhe para o joelho desse cara. E essa menina está segurando um livro debaixo da mesa. E este cara aqui tem uma garrafa com as respostas escritas nela. Você consegue encontrar o emoji diferente? Tem algo diferente nos dentes desse carinha. O Harry acordou em um hospital abandonado e assustador. Ele vasculhou a área e só encontrou um carrinho antigo. Ele caminhou mais e encontrou 4 portas, mas havia perigos à espreita atrás de cada uma delas. Lobisomens furiosos estavam esperando atrás da primeira.
O chão atrás da segunda porta estava todo coberto com ácido tóxico. Havia uma bruxa má atrás da terceira, e havia um incêndio muito forte atrás da quarta porta. O que o Harry deve fazer? O Harry deve escolher a segunda porta e usar o carrinho para chegar a um lugar seguro. Você consegue encontrar o peixe diferente? Aqui está ele. A Gisele decidiu seguir seus sonhos e se mudou para uma linda casa em uma pequena aldeia. Ela encontrou várias caixas no porão e organizou uma venda de garagem. A Gisele colocou um anúncio, tudo por $1. A Leia comprou um conjunto de xadrez antigo. O Pedro comprou um espelho. E o Daniel comprou uma velha caixa de joias. Quando eles saíram, a vizinha da Gisele veio e lhe disse que ela havia cometido um erro. Ela tinha acabado de vender uma coisa muito cara a preço de banana. A qual item ela se referia? Não é o conjunto de xadrez, porque ele é feito de plástico. E também não é o espelho, porque está trincado. Ela se referia à caixa de joias. Veja como o Daniel a está carregando. Parece pesada e provavelmente está cheia de coisas caras. Você consegue encontrar o emoji diferente? Aqui está ele. O Pedro e a Wanda fizeram um piquenique em um belo parque. De repente, começou a chover e eles se esconderam no carro. Foi quando a Wanda notou que havia deixado o telefone do lado de fora. O Pedro voltou para o ponto do piquenique, mas não encontrou o telefone. Felizmente, o ladrão não poderia ir longe. Então, o Pedro entrou no café mais próximo para verificar os clientes. Ele viu 3 pessoas lá dentro e imediatamente descobriu quem tinha pego o telefone. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? É o segundo cara. Ele é o único com cabelos e roupas molhadas. No seu aniversário, o Jefferson convidou 3 amigos para fazer uma trilha. Eles encontraram uma bela praia selvagem e decidiram passar a noite lá. Em 1 hora, um dos amigos do Jefferson desapareceu. Eles se separaram para procurá-lo e as outras 2 amigas também desapareceram. Você consegue adivinhar o que aconteceu? Os amigos do Jefferson decidiram fazer uma pegadinha com ele. Eles estão esperando por ele com um bolo de aniversário em um barco. A Mariana acabou de voltar de uma viagem de negócios de 2 dias. Ela está morrendo de fome, então corre para a cozinha. Ela abre a geladeira para pegar alguns lanches. Você pode ajudar a Mariana a jogar fora a comida estragada? A maçã está estragada. Alguns sons altos e estranhos acordaram a Emily no meio da noite. Ela correu para os quartos de seus colegas de apartamento para verificar. A Mia e o Sam estavam dormindo profundamente. De manhã, a Emily descobriu que a casa deles havia sido roubada. A Mia disse que estava dormindo e não tinha ouvido nada suspeito. O Sam disse que voltou de uma festa muito tarde e adormeceu imediatamente. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O ladrão entrou na casa pela janela do Sam e fingiu ser ele quando a Emily foi verificar seu colega de apartamento. E o verdadeiro Sam voltou da festa mais tarde naquela noite. Você consegue descobrir quem é o dono desse cachorro? A dona do cachorro é a mulher no meio. Ela é a única que não está tentando acariciar o cão. Qual é a soma destes 3 números? 4 mais 17 mais 13 igual a 34. O Jorge estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele estava andando pelo parque quando alguém o empurrou. Ele acordou em um poço. As paredes eram muito escorregadias para que pudesse sair, e também não conseguia alcançar o balde. Felizmente, ele encontrou uma solução. Você consegue adivinhar como o Jorge escapou? Ele tirou os sapatos e os jogou no balde. O peso adicional fez com que o balde descesse, e o Jorge usou para conseguir escalar e sair do poço. Um velho rei não tem um herdeiro, mas ele ainda tem que escolher um sucessor para cuidar do país.
Então, reuniu todos os jovens em seu reino e deu a cada um deles uma semente. A pessoa que cultivar a maior planta herdará o trono, disse ele. 3 meses depois, todos os participantes voltaram ao palácio para mostrar suas plantas. Depois que o rei conferiu, ele escolheu uma jovem mulher com um vaso sem planta. Por que ele a escolheu? O rei deu aos participantes sementes falsas. A mulher era a única pessoa honesta que não tentou trapacear. Existem 3 palitos. Você pode transformá-los em 4 sem quebrar nenhum? Aqui está. Um homem estava fazendo alguns reparos e acidentalmente caiu do telhado de um prédio de 12 andares. Ele não estava de paraquedas, mas sobreviveu à queda. Como? Ele caiu em uma varanda do 11º andar. O Sr. Tyler é professor universitário. Ele ensina história e seus alunos gostam muito de suas aulas. Mas um dia, eles decidiram surpreender o Sr. Tyler e vestir fantasias de múmia antes da aula dele. Quando o Sr. Tyler os viu, gritou e se afastou. Por quê? Esse cara ali é uma múmia de verdade. Ele está levitando e há moscas ao seu redor. Olhe para estes quadrados. Qual deles é maior, o amarelo ou o verde? Normalmente, todos esses quadrados pretos e brancos confundem a percepção, mas fica óbvio que o verde é maior do que o amarelo se os afastarmos. Érico é um policial. Certa noite, ele estava voltando do trabalho para casa e viu uma mulher suspeita. Ela carregava 2 sacolas enormes perto de uma casa cara. O Érico interrogou a mulher. Segundo ela, a casa era dela e estava levando algumas roupas que não precisava mais para dar aos parentes. Ele aprendeu imediatamente. Por quê? Existem pegadas na neve. Algumas pertencem ao Érico e outras à mulher, mas as pegadas da mulher levam até a janela. Por que ela sairia de casa pela janela se aquela era realmente a casa dela? Portanto, ela é uma ladra. Alguém roubou uma pintura cara do museu local. Os guardas trancaram todas as portas e janelas do prédio e chamaram a polícia. O detetive Roberto encontrou 3 suspeitos entre os visitantes do museu. O Jorge é estudante de arte e fez esboços o dia todo. A Ellen tinha aula de yoga nas proximidades e decidiu conferir a nova exposição. E o Ricardo disse que era um turista que estava apenas visitando os pontos turísticos da cidade. Você consegue identificar o ladrão entre eles? É a Ellen. Ela escondeu a pintura dentro do tapete de yoga e os outros rapazes têm mochilas bem pequenas. Nina é corretora de seguros. Um dia, seu cliente Pedro a chamou para uma cena de acidente. Ele disse que tinha chegado naquele local para um churrasco e seus amigos estariam lá em 2 horas. Ele parou e saiu do carro. De repente, o carro começou a se mover e caiu no lago. Mas a Nina não acreditou nele. Por quê? Ela viu as pegadas. Ele mesmo empurrou o carro para dentro do lago. Depois do jantar, o bilionário Ricardo se sentiu extremamente mal. Os médicos disseram que ele foi envenenado. Seu detetive particular interrogou a faxineira, a esposa dele e o cozinheiro. Cada um deles alegou não ter nada a ver com o crime. O detetive vasculhou a casa e encontrou um frasco com veneno e uma luva manchada de veneno. Depois de estudar as evidências com muito cuidado, ele descobriu quem havia envenenado o Ricardo. Como? A luva é canhota, o que significa que o envenenador era canhoto. O único canhoto é o cozinheiro. Ele está segurando a concha da sopa na mão esquerda. O Sr. Souza é um velho artista. Ele morava sozinho, mas contratou 3 enfermeiras para ajudá-lo em casa quando perdeu a visão. Um dia, uma das enfermeiras o encontrou inconsciente no quarto. Ela chamou uma ambulância. Os policiais também chegaram e interrogaram todas as 3 enfermeiras. A Wanda disse que o Sr. Souza pediu que ela lesse um romance para ele, e depois ela saiu para preparar o jantar. A Ana disse que jogou videogame com o Sr. Souza e ele parecia bastante saudável. A Diana disse: eu cheguei e o encontrei inconsciente e chamei a polícia na hora. Quem está mentindo?
A Ana. O Sr. Souza era cego e não conseguiria estar jogando videogame. 4 cientistas foram a uma conferência de física em um carro. Choveu forte o dia todo. Eles entraram em um longo túnel. Estava muito escuro lá dentro. Quando o carro saiu do túnel, a Tina estava inconsciente. Eles pararam e chamaram uma ambulância. Os detetives interrogaram todos os passageiros. O que você estava fazendo quando estava no túnel? O Alex estava ouvindo música com fones de ouvido e não ouviu nada. O Júlio estava dormindo e não viu nada. A Diana estava concentrada na estrada, pois estava chovendo e ela tinha que dirigir com cuidado. Quem está mentindo? A Diana, pois não estava chovendo dentro do túnel. A Lia se perdeu em uma floresta. Ela ficou com sede, mas não havia lagos ou rios por perto. O que a Lia deve fazer? Usar a carne de um cacto, coletar água das folhas usando um saco plástico ou beber de uma poça suja? Carne do cacto tem elementos tóxicos perigosos para os humanos. Além disso, que cacto estranho é esse? Na verdade, esses tipos não crescem em florestas. A água da poça provavelmente contém muitas bactérias, portanto, a opção mais segura é coletar água das folhas. O Bruno se perdeu em uma floresta. Ele não tem isqueiro nem fósforos. Ajude o Bruno a acender uma fogueira. Ele deve usar óculos como lentes, direcionar a luz do sol para a grama seca e esperar até que ela queime. Ele também pode tentar esfregar um graveto em outro, mas esse processo pode levar horas. O Bruno acordou em um porão assustador com 3 portas. Havia uma mulher atrás de cada uma delas. Você pode ajudar o Bruno a encontrar o caminho seguro? Você vê os vestígios de garras de animais? Há um animal selvagem atrás dessa porta. E a segunda mulher também não parece de confiança. Ela tem aranhas no cabelo. A terceira mulher é a opção mais segura, embora pareça uma bruxa. A Sandra e a Márcia foram fazer trilha em uma floresta. Elas pararam durante a noite e a Márcia foi coletar algumas frutas. De repente, uma bruxa apareceu do nada e a transformou em pedra. A Sandra ficou nervosa e foi procurar por ela, mas encontrou a bruxa, que disse: "Transformei sua amiga em pedra. Encontre a pedra certa e despeje esta poção. Ela fará com que sua amiga volte a ser humana." A bruxa disse essas palavras e desapareceu. Você pode ajudar a Sandra a salvar a Márcia? Não deveria haver grama embaixo de uma pedra realmente tão grande. E sabemos que a Márcia virou pedra há apenas algumas horas. Portanto, precisamos de uma pedra com pouca grama embaixo. Pronto. Era o aniversário do Jairo. Ele trouxe uma grande caixa com bolos de chocolate para servir aos amigos da faculdade. Quando a aula estava quase acabando, ele foi ao banheiro. Ele estava super animado para comemorar e compartilhar aquelas guloseimas com seus amigos, mas a caixa estava vazia quando ele voltou. Ajude o Jairo a descobrir quem comeu todos os bolos. Essa moça aqui parece bastante suspeita. Isso é chocolate na bochecha dela? Vamos desafiar sua percepção de cores. Quais cores você deve misturar para obter verde? A resposta correta é B. Quais cores você deve misturar para obter laranja? A resposta correta é B. Quais cores devem ser misturadas para obter rosa? A resposta correta é A. Olhe para essa imagem. Podemos ver o João caindo em um buraco negro, enquanto sua colega Jane grita por socorro. Mas no dia seguinte, o João voltou para a estação espacial. Como isso é possível? Era o dia da mentira, e os astronautas decidiram pregar uma peça na Jane. A Lisa disse a um policial que sua casa havia sido roubada. A pintura mais cara ficava pendurada em cima da cama, mas agora sumiu. O oficial perguntou: "Você tocou em alguma coisa aqui?" A Lisa respondeu que não. O policial registrou a história dela. Então, ele olhou ao redor da casa e apreendeu por fraude. Por quê? O cobertor está perfeitamente arrumado. Se alguém tivesse removido o quadro da parede, teria subido na cama.
Existem 3 opções: um deserto com alguns cactos, um prado ensolarado com uma maçã e um copo d'água, e uma praia com rochas afiadas, um balde, um copo e alguns sacos plásticos. Qual lugar você escolheria? Não há água no deserto, e os cactos podem ser tóxicos. Você não consegue sobreviver com uma maçã e um copo d'água. Mas a praia é uma ótima escolha. Ela vai lhe fornecer comida e você pode preparar água doce usando a da praia. Coloque o copo no balde, despeje a água do mar, feche com um saco plástico e coloque uma pedrinha no meio. Em seguida, deixe exposto ao sol por um tempo e obterá água doce. O detetive Fred foi encontrado inconsciente. De acordo com os médicos, ele foi envenenado. Os suspeitos são Ellen, Nicholas, Jane e Sam. Antes do incidente, o Fred circulou alguns números no seu calendário. 943. Quem o envenenou? Foi o Sam. O Fred encriptou a resposta usando a primeira letra de cada mês. A Kelly e a Sarah se reuniram para uma aconchegante noite do pijama. A Sarah baixou um aplicativo de namoro e mostrou para a Kelly mensagens de 3 garotos. Ela pediu ajuda para a Kelly para escolher um cara legal. O André acabou de comprar um carro novo e ofereceu a Sarah uma carona. O Diego enviou uma foto de um aeroporto e disse que seu chefe o mandou em uma viagem de negócios. O William disse que morava sozinho em uma casa de campo. Quem está mentindo? O Diego tem 2 passagens no bolso. E o William não mora sozinho. Há 2 telefones e óculos de sol na mesa. Portanto, a Kelly deve escolher o André.